Ai, tô nervoso agora, gente. Agora que eu sei que tem gente me vendo. Ai, ai. Eu tava indo hoje de tarde. Eu tava. Tinha mexido no computador depois de algumas semanas, né? E aí eu comecei a pensar em várias coisas assim. E lembrei que eu tinha postado vídeo. E aí eu falei, nossa, acho que eu vou apagar. E quando eu cheguei pra apagar o vídeo, eu vi que tinha tipo 200, 200 visualizações, 300 visualizações, sei lá. E o pessoal tinha comentado. É, eu fiquei muito surpreso, porque é uma coisa que eu não tava esperando mesmo. Eu não tava esperando essa resposta, sabe? Tipo, achei que ia, no máximo, ter umas 5, 6 pessoas que me conhecem, que iam acabar vendo. Não achei que fosse alcançar as pessoas, o que eu tava falando. Tava mais desabafando mesmo. Mas eu fiquei feliz que eu consegui alcançar alguém com o meu desabafo. Eu fui no médico, ver o meu braço. E eu estou com epicondilite lateral. É uma inflamação que ela é tipo uma tendinite que ela inflama aqui, né? Onde nasce o músculo do braço. Então, tipo, é uma bosta. O médico falou que é uma das piores tendinites de curar. Eu tava fazendo ultrassom e o médico assim, essa daí é das piores, hein? É uma das piores tendinites. Tem gente que fica anos e não consegue curar. Eu, obrigado. Muito obrigado. Eu tô fazendo a fisioterapia. Tô esperando ver se eu consigo desenhar, né? Às vezes eu tento desenhar um pouquinho, assim, mas eu não fico nem 15 minutos pintando ou desenhando, que já começa a doer, a inflamar. Então eu tô evitando bastante. E, e com isso eu tenho resgatado algumas coisas que eu já tinha feito, né? Eu já tinha muitos contos de um personagem que eu já tenho há muito tempo. Que eu escrevia, primeiro eu meio que desenvolvi ele, depois eu comecei a escrever algumas historinhas dele, né? E aí eu tava fazendo um storyboard. E aí eu tô pensando agora, né? Eu tô meio que editando, minha gata tá enlouquecendo aqui. Editando o que eu já tenho, né? As coisas que eu já tenho pra ver o que eu consigo reaproveitar. Se você derrubar essa luz, você vai virar churrasco. E eu não sei, cara, esse mês tá sendo muito doido, porque tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, assim, coisa com a minha saúde, sabe? Tem o braço, aí eu comecei a tomar uma medicação pra TDAH que teve vários efeitos colaterais, né? Esse período de adaptação tem sido meio esquisito, sabe? Então eu fiquei muito doente esse mês. Eu tinha até esquecido do vídeo, tinha até esquecido de tudo isso, sabe? Tipo, parecia que tinha sido há muito mais tempo do que um mês só. E... Mas eu não sei, eu tô pensando assim, eu tô encontrando formas de fazer um progresso sem forçar o meu braço e ver o que eu consigo executar, sabe? E é isso, né? Tô revisitando algumas coisas, né? Revisitando meus sketchbooks, que nem vendo as ideias que eu tenho, né? Ah, eu fui pro workshop com a gringa lá e foi bem legal. Mais uma vez foi aquela experiência que eu falei, né? De você encontrar uma pessoa de verdade que tá ali pra conversar contigo, pra dar as dicas. E ela falou várias coisas que eu já tinha visto, que eu já sabia, que eu entendia, né? Na teoria, sim, eu já tinha visto, mas quando ela chegou e mostrou como é que aplica o negócio ali, foi, tá, acho que agora eu entendi melhor o que eu tava fazendo, sabe? Tipo, planifica. Coloca todas essas cores chapadas, coloca tudo primeiro, tipo, taca de tinta. Depois você vai ajustando, sabe? E
Ah, não sei, foi uma experiência diferente, sabe? Conhecer gente de verdade. Eu acho que é isso que deixa a arte viva, sabe? Você realmente ter contato com pessoas, você, tipo, entender que você tá fazendo as coisas pra isso, pra se comunicar, sabe? Pra passar a mensagem que você quer passar. Eu tava pensando, uma das coisas que eu tenho feito também, que é uma das poucas coisas que eu posso fazer é ler, né? E aí eu estava lendo a biografia do Van Gogh e as cartas. Essa é a biografia do Van Gogh, que é um pouquinho grande. E isso aqui são as cartas do Van Gogh. E eu tava muito interessado, fiquei muito interessado no Van Gogh. Principalmente em toda a trajetória dele, assim, sabe? Eu vi muitas coisas que eu vejo em mim, mas eu também vi muitas coisas que eu entendi que eram caminhos errados, sabe? Tipo, eu entendi o que ele tava fazendo de errado, que eu também tava fazendo de errado e que talvez eu devesse parar. E eu acho que uma dessas coisas era se isolar, sabe? Acho que o isolamento acabou bastante com ele, sabe? E eu não consegui não fazer esse paralelo, sabe? Do artista sozinho com essa tragédia, sabe? Eu acho que. Não sei, fiquei bastante tempo pensando no Van Gogh e ainda tô. Ainda não terminei de ler a biografia. Mas eu fiquei pensando que isso é uma coisa que talvez eu pudesse fazer pro canal, né? Não sei se alguém tem interesse, mas eu poderia, tipo, fazer alguns vídeos falando sobre ele, né? Sobre quem ele foi. Porque eu sempre tive isso de, tipo, eu sempre gostei da ideia do Van Gogh, né? Tipo, eu conhecia a ideia que as pessoas tinham dele, eu conhecia a ideia do que era vendido de quem ele era, né? Mas eu não sabia quem ele era, né? E aí eu fui ver aquele vídeo, aquele filme Com Amor Van Gogh, esperando que fosse, né, contando quem ele era, contando a vida dele. E era um documentário, basicamente, um filme muito bonito, feito com telas, mas assim, não falava quem era o Van Gogh, né? Falava mais o que as pessoas pensavam do Van Gogh. E não contou da história dele, quem ele era, como é que ele era quando ele era menor, qual era o temperamento dele, como ele começou a pintar, tipo, não contou nada disso. E eu fiquei muito interessado na vida dele e eu comecei a ler. E tem muita coisa, obviamente tem muita coisa, né? Mas assim, em detalhes mesmo, sabe? De quem ele foi. E ele é bem diferente do que é vendido, sabe? Do que é passado na questão comercial. Então eu fiquei pensando se isso não seria um assunto que seria de interesse público. Ou pelo menos de interesse de quem gosta, né? De quem gosta de arte. E eu fiquei tentado a criar esse tipo de conteúdo, né? Não sei exatamente como é que eu faria isso, não sei se eu faria assim, do jeito que eu tô fazendo aqui, né? Conversando uma conversa só, ou se eu faria edição e todos os papapá, sabe? Porque isso também é coisa que demanda tempo e talvez, né? Talvez seja interessante. E... Mas é uma ideia que tem passado pela minha cabeça já tem um tempo, sabe? E eu acho que como ela não foi embora, é capaz de eu realmente executar. Se alguém tiver interesse mesmo, né? Em todo esse... Seria uma série, né? Porque essa coisa é muito grande. Tem muita coisa aqui. E quando eu vou lendo, eu vou fazendo umas marcações aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma página que esteja marcando. Eu faço marcações, eu rabisco o livro todo. E é isso, gente. É assim que a gente vai lendo e aprendendo. E tem muita coisa mesmo, né? Tem muito conteúdo. Então eu acho que não seria um vídeo só, não seria um compiladão assim, que vai dar muito tempo, vai dar muitas horas, hein?
Mas isso é uma ideia, E uma outra ideia seria mostrar esse personagem que eu falei, que é o Pierrot. Deixa eu ver aqui que eu tenho um desenho que eu fiz dele esse mês. Que é um personagem que eu já tenho ele há muito tempo e tenho um storyboard, tenho um conto, tenho alguns contos escritos. E eu queria fazer alguma coisa com ele, sabe? Queria que ele fosse vivo. E se não agora, quando, né? Cadê essa desgraça? Eu sei que eu desenhei ele no hospital. Aqui. Esse personagem aqui. Esse aqui. E você vai ver as coisas dele. Ah, ele é o logo, né? Vai ver as coisas dele no canal e nas minhas redes sociais. Eu já desenhei ele já faz um tempo já. Mas eu acho que as histórias que eu tô escrevendo com ele agora, elas são basicamente o que eu quero falar, sabe? E o que eu quero concluir. E eu acho que eu preciso, sabe? Tipo, eu acho que é a coisa que eu preciso fazer. Esse storyboard mesmo, essa, não sei, uma animatic. Deixa eu ver o quanto que eu consigo realizar. O foda é que eu não tô conseguindo desenhar. E isso tá sendo muito difícil pra mim. Mas é isso. Estamos aí. Muito obrigado pelas respostas do vídeo anterior. Eu realmente não tava esperando. E é isso. Acho que é isso. É isso.